Com a criação da Organização das Nações Unidas, após o término da Segunda Guerra Mundial, o entendimento do conceito de Jus ad bellum consolidou-se em torno de que os conflitos armados internacionais só teriam legitimidade no caso de resposta a uma agressão externa injusta ou com autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No entanto, a despeito da tentativa da ONU em estabelecer que as controvérsias fossem resolvidas de forma pacífica, o que se observou foi o surgimento de vários conflitos internos e internacionais, sem que a ONU conseguisse evitar seu início ou mesmo por fim às hostilidades. Neste vídeo, o canal DIH em Foco fará uma abordagem ampla das situações de tensão ao redor do globo e as possibilidades da eclosão de um conflito nuclear em escala global. Se você gosta do nosso trabalho e entende que ele é relevante, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho das notificações para que você possa ser informado toda vez que um novo vídeo for publicado. Compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a um conteúdo especializado e de qualidade. E não esqueça de deixar a sua curtida, pois assim o YouTube entenderá que o assunto é relevante, aumentando a sua difusão. O DIH em Foco também está presente em outras redes sociais, como o Instagram, X e o Getter. Sigam-nos por intermédio dos links de endereço que se encontram na descrição do vídeo. Um fenômeno que tornou-se comum foram os chamados conflitos ou guerras por procuração, por vezes, inclusive, em conflitos de caráter não internacional. Esses conflitos por procuração ocorrem quando atores externos às partes em conflito prestam seu apoio econômico, político, diplomático e militar, quer seja de forma ostensiva ou não, porém, sem tomar parte direta nas hostilidades. Podemos citar inúmeros conflitos que ocorreram sem o consentimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas e em descompasso com o novo entendimento Jus ad bellum adotado no pós-Segunda Guerra Mundial. Somente nas últimas décadas podemos observar a Guerra Civil na Síria, iniciada em 15 de março de 2011, com o apoio russo, a invasão da Crimeia e a anexação pela Rússia em fevereiro de 2014. A Guerra Civil no Iêmen, que eclodiu em 16 de setembro de 2014, com o Irã apoiando os rebeldes Houthis e a Arábia Saudita ao lado do governo iemenita. A invasão em larga escala da Ucrânia, realizada pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, com o apoio à Ucrânia por parte dos europeus e dos Estados Unidos. E do lado da Rússia, o suporte de Bielorrússia, China, Coreia do Norte e Irã. O conflito entre Israel e o Hamas, originado pelos atos terroristas de 7 de outubro de 2023. Conflito que, embora criticado, receba o apoio dos Estados Unidos às ações de Israel e a reação dos Houthis atacando navios mercantes na região do Mar Vermelho, que provocou uma resposta por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos da América. A inabilidade e incapacidade do atual sistema de segurança internacional, cuja Organização das Nações Unidas figura como principal órgão e deveria, por intermédio do seu Conselho de Segurança, adotar medidas para prevenir ou até mesmo retaliar aqueles atores que desrespeitem as normas e tratados internacionais. As características do sistema de segurança internacional e o funcionamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas foram abordados nos vídeos constantes da playlist que aparece no card aqui acima. O resultado dessa falta de ações mais enérgicas e efetivas é uma forte escalada nas tensões a nível mundial. Um impasse no conflito entre Rússia e Ucrânia, onde a Rússia apresenta limitada capacidade para, no curto prazo, ampliar de forma significativa suas conquistas territoriais. Do outro lado, os aportes irregulares de recursos financeiros e ajuda militar com baixa constância por parte dos europeus e norte-americanos impede que a Ucrânia avance na conquista dos territórios ocupados e coloca em risco sua capacidade de resistir ao avanço russo. Outro foco de tensão advém do receio a respeito das intenções expansionistas russas, que faz com que diversos países do leste europeu busquem aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Finlândia e Suécia, por exemplo,
aderiram à organização recentemente, tornando-se, respectivamente, o 31º e 32º membros dessa aliança defensiva. O aumento nos gastos militares ao redor do mundo é uma realidade e reflete a escalada nas tensões globais. De acordo com o levantamento do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, os gastos militares no mundo só são comparáveis aos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. A possibilidade do retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos fez com que os membros da OTAN, sobretudo as nações europeias, que não estavam cumprindo as metas de ao menos investir 2% do PIB em defesa, aumentarem seus gastos em defesa. Além da real necessidade, revelada pelo conflito na Ucrânia, da retomada da produção industrial de defesa, especialmente de munição de artilharia, uma vez que a indústria bélica da OTAN foi negligenciada devido às características dos conflitos que a aliança participou nas últimas décadas. Conflitos de baixa e média intensidade no contexto de contra-insurgência e combate ao terror, que exigia mais de tropas especiais e armamentos de alta precisão, em detrimento do poderio bélico convencional tão requisitado e presente no conflito ucraniano. Além da ameaça real pelo avanço da Rússia em direção à Europa, as crescentes tensões na Ásia, em especial no Mar do Sul da China, com as reivindicações chinesas relativas à delimitação de seu mar territorial, que afeta diretamente países como as Filipinas e o Vietnã. Soma-se a esse cenário o desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano, cujo regime se declarou uma potência nuclear plena, após uma série de testes de mísseis ao longo dos últimos anos, alguns desses colocando em risco o arquipélago japonês. A disputa por Taiwan é um constante objetivo chinês, que rendeu centenas de violações do espaço aéreo de Taiwan por aeronaves de guerra chinesas, além de dezenas de exercícios militares e comissionamento de navios visando uma operação anfíbia de larga escala contra a ilha. A situação no Oriente Médio não se mostra diferente. Após os ataques realizados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, iniciou-se uma grande operação militar na faixa de Gaza, por intermédio da qual Israel busca eliminar completamente a presença do Hamas naquela região. Essas ações aumentaram a estabilidade do Oriente Médio, com o elemento do Hezbollah aumentando seus ataques contra Israel partindo do Líbano, e os rebeldes Houthis, que a partir da costa do Iêmen iniciaram uma série de ataques com mísseis e abordagens piratas contra navios comerciais na região do Golfo de Aden. Como grande financiador, o Irã apoia as ações do Hamas, fornecendo recursos financeiros e armamento ao grupo, além dos mísseis que estão sendo utilizados pelos Houthis. O continente americano não fica de fora das tensões mundiais. Até mesmo os Estados Unidos da América atravessam uma crise doméstica, devido a questões relacionadas à imigração e à sua fronteira do Texas com o México, onde o governador daquele estado desrespeitou uma decisão da Suprema Corte norte-americana e mobilizou a Guarda Nacional texana para impedir que as forças federais cumprissem a determinação da Suprema Corte. Essas tensões trouxeram à tona, novamente, a intenção do Texas de separar-se dos Estados Unidos. Todas essas questões causam severa instabilidade interna que podem levar os norte-americanos a uma guerra civil. Ainda nas Américas, a Venezuela, no contexto da reivindicação do território da Guiana Essequibo, que corresponde a cerca de 74% da área total da Guiana, ameaçando utilizar a força para atingir suas pretensões. As ameaças de Nicolás Maduro de invadir a Guiana levou a reações do cenário internacional. O Brasil, que faz fronteira com ambos os países, se converte na melhor via de acesso por questões geográficas para uma ação militar terrestre venezuelana. Para assegurar a tríplice fronteira, o Exército Brasileiro reforçou a região de Roraima, elevando o 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado para a categoria de regimento, dando origem ao 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Esse movimento levou ao aumento dos efetivos do Exército naquela região, inclusive com incremento no número de blindados e armamento anticarro. Os Estados Unidos da América realizaram um exercício aéreo
em conjunto com a Guiana, e a Inglaterra enviou um navio patrulha que estava no Caribe, em apoio ao governo da Guiana. Para agravar ainda mais as tensões mundiais, documentos vazados, oriundos da inteligência alemã, prevêem que, em caso de uma vitória russa na Ucrânia, daria início a uma série de ataques cibernéticos e tentativas de perturbar a ordem nos países bálticos e na União Europeia. Além disso, o ministro da Defesa alemão, mesmo considerando altamente improvável, levanta a possibilidade de que sejam deslocadas tropas russas para próximo da fronteira com a Lituânia, Letônia e Estônia, por intermédio da Bielorrússia e do enclave de Kaliningrado. O objetivo seria conseguir localizar as tropas do corredor de Surval, que divide a Polônia da Lituânia, mas que também se localiza a meio de Bielorrússia e Kaliningrado. Caso esse local fosse ocupado por tropas russas, os 3 países do Báltico ficariam isolados do resto da Europa. Esse fato levaria a que a OTAN interviesse para prevenir uma ocupação russa da zona. Isso daria início à Terceira Guerra Mundial, que poderia acontecer no início de 2025. Frente às dificuldades da Ucrânia em conter o avanço russo, o presidente francês Emmanuel Macron levantou a possibilidade do envio de tropas da OTAN para o conflito, ressaltando que uma vitória russa representaria uma grave ameaça para a França e para toda a Europa. O chanceler alemão Olaf Scholz foi contundente ao afirmar que não enviaria soldados alemães para lutar na Ucrânia. Já o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, não deixou clara sua posição, evitando o tema. Vladimir Putin, por sua vez, deixou claro que o envio de soldados europeus para o conflito na Ucrânia abriria um precedente perigoso para a segurança dos Estados europeus, assim como afirmou que seus arsenais nucleares estão prontos para uso, ressaltando que a Rússia possui o maior e mais moderno aparato nuclear do mundo. O atual estado de risco que passa a Europa deve-se, em parte, ao descaso com os investimentos em defesa pelos membros da OTAN, que relegaram aos Estados Unidos a grande responsabilidade pela segurança da Europa após a queda da União Soviética, assim como as profundas mudanças psicossociais que afetam a juventude europeia, que apresenta baixíssimos índices de propensão de ir à guerra para defender seus países. E você, acredita que o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial? Você acredita que estamos próximos a um conflito nuclear de larga escala que possa colocar em risco a humanidade? Responda aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Deixe sua curtida e inscreva-se no nosso canal.